Boa tarde e um excelente início de noite. Que o poder de Deus esteja conosco, que a glória de Deus esteja conosco. Que você seja muito bem-vindo. Já estou começando aqui, só um minutinho. Vou, como sempre faço, começar aqui com uma oração. Querido e amado Deus, eu te louvo, bendigo o teu nome. Só o teu nome é Deus, só tu és Rei, só tu és Senhor. Seja bem-vindo, Senhor. Consagro esse momento, esse momento de aprendizado, de expansão do teu reino a ti. Que você seja muitíssimo bem-vindo, que se sinta amada, acolhida, que a presença de Deus já possa estar inundando o seu coração, a sua casa, que os nossos corações estejam sendo conectados através do poder do Espírito Santo. Ó Deus, te agradecemos pelo poder da internet, pelo poder de estarmos conectadas, de podermos estar ao mesmo tempo unidas. Te agradecemos porque somos a tua igreja, as tuas filhas, e estamos aqui exercendo o nosso papel de igreja e aprendendo a levantar a bandeira da nossa casa, da nossa família, e principalmente a levantar a tua bandeira. Colocamos as nossas vidas, Senhor, e todas as vidas que ainda vão chegar para estar aqui conosco diante de ti. Que o Senhor possa estar nos ativando, que o Senhor possa estar derramando a mensagem que está no teu coração para os nossos corações. Que seja uma mensagem que traga transformação, além de instrução, mas que nós possamos ter vidas cada vez mais transformadas, para termos lares transformados e uma sociedade transformada. Que o Senhor desde já esteja abençoando cada lar, cada família aqui representada, e que nós possamos estar também convidando outras famílias para participar desse projeto de expansão do teu reino, em nome de Jesus. Boa noite, Carol. Boa noite, Netinha. Então, nós estamos falando sobre os inimigos que nos mantêm distantes dos nossos propósitos, que podem estar aparecendo na nossa vida como obstáculos, como aquilo que nos coloca... Normalmente, um obstáculo faz com que ou a gente diminua a velocidade ou perca até o foco, perca muitas vezes a paz, podemos estar perdendo a esperança. Na live passada, a gente viu que um dos maiores inimigos do homem ou da mulher é quando nós desconhecemos algo. E isso pode estar num nível individual, mas também pode estar num nível coletivo. Então, a gente viu que houve uma época na humanidade onde as pessoas desconheciam a teoria dos germes. Então, não era feito asepsia. E pelo simples fato de não ser feito a asepsia, mulheres morriam no parto, bebês morriam no parto, soldados iam para a guerra, mas eles morriam mais das feridas que estavam sendo tratadas sem asepsia, que infeccionavam, do que dos próprios ferimentos de batalha. Então, esse desconhecimento da época trouxe todo esse prejuízo. Quando os homens finalmente entenderam a teoria dos germes, que começou a se ter mais asepsia e usar todo um equipamento preventivo, então houve um enorme número de pessoas que foram poupadas. E a gente também viu que isso aí é de forma coletiva, mas que podemos estar com uma convicção nossa interna tão acertada, a gente acha que é aquele ponto fixo, e de fato aquele ponto fixo nós podemos estar indo contra um dos princípios de Deus. E aí foi onde a gente começou a entrar nos princípios que são eternos,
Tem vários, mas eu separei 7 que são muito importantes, que se aprendermos esses 7 princípios, eles vão nortear a nossa vida e todas as ações em todas as áreas. Na vez passada, a gente viu um que todo mundo conhece, só para que a pessoa entenda o que é um princípio. Um princípio é uma lei natural. Boa noite, Dona Rosa, boa noite, Cris, boa noite, Luana, sejam muito, muito, muito bem-vindas. Se vocês quiserem, envie aí esse aviãozinho, vamos divulgar para que mais pessoas possam vir e participar conosco também. Envia para as amigas de vocês, para alguma parente, para alguém que está precisando. Então, a gente viu que um dos princípios que é básico, que é uma lei natural que Deus colocou junto com o universo para que haja prosperidade, é a lei de plantar e colher. Tudo aquilo que eu planto, se eu sei que estou plantando ou se eu não sei, não importa, porque como é uma lei de semeadura, ela vai dar o resultado. Então, se eu planto emoções positivas, eu vou colher toda a família da emoção positiva. E a gente também viu uma coisa, que a lei da semeadura, quando você planta uma semente, não quer dizer que você vai colher exatamente uma semente, ao contrário. Se você planta um só grão de milho, quando o pé de milho começa a brotar, são inúmeros grãos de milho. Então, nós precisamos entender que essa é uma lei para a prosperidade. Mas se eu não conheço ela, eu posso estar usando ela contra mim e não ao meu favor. Então, eu posso estar plantando, por exemplo, na minha casa, nos meus relacionamentos, mau humor. E quando eu planto um grão de mau humor naquele dia, não quer dizer que eu vou colher ou não, quer dizer que eu vou colher muitos. E se eu sou uma pessoa que estou constantemente plantando mau humor, tudo que eu estou fazendo reflete esse mau humor, eu vou estar criando uma atmosfera ao meu redor que envolve meus filhos, marido, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas com quem eu convivo, e eu vou colher toda a família do mau humor, que vai ser reclamação, murmuração, brigas, discórdias. Então, assim, uma das coisas que mudou muito na minha vida, muito, 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 foi quando eu entendi essa lei. Porque eu não entendi, eu tenho 3 filhos e na época eles eram pequenos e eu não entendia essas leis. Eu não entendia que quando eu estava com mau humor, eu estava transferindo para eles e plantando neles isso. Eu não entendia que cada vez que eu reclamava dos meus filhos, mesmo que eu estava ali querendo educá-los, eu estava fazendo a lei invertida, usando a lei contra mim, porque eu estava plantando reclamação e não instrução. Existem maneiras de se instruir sem precisar de usar de reclamação. Então, eu comecei a trocar os meus hábitos, e ao trocar os meus hábitos eu vi inúmeros resultados positivos na vida dos meus filhos. Eu vivia vendo eles brigando, a idade era muito perto, eles viviam se atracando e eu não sabia como acabar com aqueles atracamentos, aquelas brigas, então vivia reclamando com eles e era reclamação em cima de reclamação e briga em cima de briga. Foi quando eu mudei a minha maneira de ser que eles começaram a cada vez mais resolverem o que precisava resolver em forma de diálogo e não mais em forma de briga. Então, tudo começa com uma pessoa que se determina a fazer as trocas, ou seja, a implantar novos hábitos, substituindo hábitos que estavam lá atrapalhando. E hoje a gente vai ver a lei da mordomia. A lei da mordomia, ela fala o seguinte, sim, a gente viu também a lei do plantar e semear e a lei da soberania de Deus. Então, quando Deus fez todo o universo, ele não deixou de governar e de ser soberano sobre o universo. Ele botou leis que funcionam só e elas estão funcionando o tempo inteiro, se eu sei delas ou se eu não sei delas. Essa é uma das formas dele governar. Mas tem várias outras maneiras dele governar, tanto é que ele está interagindo com a humanidade à medida que Cristo veio e reinou e fez a obra que tinha que fazer quando Cristo foi embora e que enviou o Espírito Santo. Então, ele continua interagindo e governando, mas as leis todas já foram feitas e cabe a cada um de nós descobri-las, porque o maior impedimento, o maior obstáculo que nós temos é quando nós não lemos, quando nós não nos instruímos, ou até quando nós nos instruímos, mas nós não sabemos o que fazer com a instrução.
Então eu posso ter uma instrução que é muito valiosa, mas se eu não sei usar, se eu não sei aplicar, eu posso transformar ela numa bomba atômica contra mim. Então, assim, eu já vi várias pessoas que sabem as coisas, elas têm uma facilidade de memorizar, de decorar, sabem as coisas memorizadas e falam numa facilidade incrível determinados assuntos. Mas elas não sabem usar aquela própria instrução que elas sabem decorada na vida delas. Então, você tem uma instrução que você não sabe usar, tem um provérbio que diz que é como se você fosse um bêbado e tivesse com um galho de espinho na mão. O bêbado com um galho de espinho na mão, ele vai fazer um estrago, porque ele vai bater com o galho de espinho nele mesmo, vai se cortar, ele vai sair batendo em todo mundo e ele vai sair cortando todo mundo, porque o galho tá ali de espinho. Então, quando você tem uma instrução e você não sabe usar, você pode ser justamente esse bêbado. Então, muitas vezes eu era a mãe que tinha essa instrução e não sabia usar nos meus filhos. Eu queria que eles parassem de brigar e eu tava ali com um galho de espinho falando um montão de coisa de adulto, sem entrar no mundo das crianças e comunicar com eles de uma forma que eles compreendessem. Então, eu tive que aprender a usar a instrução com sabedoria na faixa de idade e de compreensão que eles tinham. Aí aquela instrução parou de ser algo que feria a mim, que feria a eles e passou a ser algo que trazia produtividade para nós. Então, a soberania, ela também mostra que absolutamente tudo que existe tem um propósito e que faz parte da nossa vida descobrir qual é o nosso propósito, onde eu me encaixo. E enquanto eu tenho um propósito bem definido e eu estou usando a minha vida para outra coisa, isso pode estar me trazendo dor, infelicidade e sofrimento. E aí é por isso que é importante estar nessa conexão com Deus para estar entendendo qual é o seu propósito. E hoje a gente vai falar então o primeiro de hoje é mordomia. Uma das coisas fundamentais que nós precisamos entender é que Deus, ao ser o dono de tudo, mas ele criou o homem e a mulher no sexto dia, depois de toda a criação, e ele botou o homem e a mulher sobre toda a criação. Então, ele ainda falou que para nós, que a nossa obrigação é dominar sobre os peixes, as aves, sobre todos os animais, cultivar e guardar. Nós devemos encher a terra e subjugar a terra. E aí, quando nós entendemos que ele nos atribuiu como mordomia, nós entendemos que também vamos prestar conta dessa mordomia. Então, absolutamente tudo que eu e que você hoje tem, foi Deus que colocou nas nossas mãos. E ele espera que eu e você sejamos o quê? Mordomos, dentro desse princípio eterno, mordomos. Então, por isso que o tão falado dia do julgamento final, que é falado muito em filme, na Bíblia, na missa, onde for, esse dia do julgamento final é justamente o dia onde vai ser apurado o que foi que nós fizemos com tudo aquilo que ele colocou nas nossas mãos. E nessa apuração é o dia de onde vai haver uma separação de quem estava debaixo dessa mordomia, exercendo ela, e quem simplesmente resolveu ignorar a mordomia. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio e podemos simplesmente escolher ignorar, fazer de conta que não existe uma mordomia, que eu sou dono da minha vida, do meu pensamento, de todo o dinheiro que tá, e que eu posso fazer o que eu quiser, inclusive comprar de droga, de arma, de o que for. Eu posso fazer o que eu quiser, realmente eu posso, mas eu vou prestar conta. E aí a pergunta de hoje, dessa live, já começa lhe catucando. Você já parou para escrever tudo aquilo que está debaixo da sua posse e para ter uma noção de quanta responsabilidade Deus colocou nas suas mãos? Você já parou para pensar que a sua casa, a casa onde você mora, o transporte que você usa, aquele que é seu, ou mesmo o que você usa de empréstimo, absolutamente tudo que cai na sua mão, tudo que está dentro do seu armário, armário de banheiro, armário de quarto, armário de cozinha, tudo isso que a gente chama tanto meu brinco, meu colar, minha roupa, meu isso, meu carro, meu lazer, tudo que eu chamo de meu, de fato, é mordomia que Deus está dando
por um tempo, um período, e eu vou prestar conta disso. Então, quando eu passo a fazer uma relação de tudo que está debaixo da mordomia, eu passo a ter mais cuidado, porque se ele falou que era para eu cultivar e guardar, e eu tenho um apartamento ou uma casa e eu não sou uma pessoa que cultiva ou guarda, ou seja, o que é cultivar e guardar? É ter zelo. Se eu não tenho zelo pelos bens, como é que Deus vai colocar mais bem nas minhas mãos? Ele tem um versículo, esse versículo eu falei inúmeras vezes, meus meninos cresceram ouvindo isso, que fala assim, que quando nós somos fiel no pouco, ele vai nos colocar no muito. O contrário do versículo é, se somos infiéis com aquele pouco que achamos que tem nas nossas mãos, como é que vai chegar ao muito? Então, eu preciso ter uma relação de seja o que for, de todas as minhas roupas, o inventário dos meus sapatos e de como eu me relaciono com isso. Não é que eu vou idolatrar essas coisas, mas é que eu vou ter zelo e eu vou ter cuidado com essas coisas. O tempo que eu desfruto, eu preciso ter um zelo, eu preciso ter uma administração, eu preciso ter mordomia. O corpo que eu habito, eu estou tendo mordomia sobre esse corpo. A mente, eu estou tendo mordomia. Os órgãos externos e internos, eu estou tendo mordomia sobre eles. Então, é assim, de acordo com a minha mordomia, eu também nessa terra estou recebendo mais ou estou sendo podada. Por quê? Porque árvore que não está dando fruto, ela é podada para na poda ver se ela vai dar fruto. Se ela continua não dando fruto, ela ainda é podada mais algumas vezes, até que acaba o tempo dela dar fruto e aí ela é recolhida. Então isso aí é algo de analisarmos como é que anda a nossa mordomia. E o segundo princípio de hoje é o princípio da individualidade. Deus, ele nos fez, assim como ele é muito único e que a unicidade de Deus nós podemos ver em todas as obras que ele fez, ou seja, tudo que é visível aos nossos olhos e tudo que é invisível, nós podemos ver Deus em cada uma desse ato da criação. Ele também fez o homem e fez todos os seres viventes com uma individualidade, com uma particularidade. E em Gênesis 2:20 fala que Abraão foi quem deu nome a todos os animais da terra. Abraão deu um nome diferente para cada um dos animais. Esses nomes que a gente chama hoje de leão, de elefante, girafa, não foi Deus que deu, foi Abraão. Então, Deus, ele transferiu alguns dos poderes dele para os homens, e um deles foi esse, que nós podemos nomear as coisas. Tanto é que várias leis foram nomeadas pelos homens. As leis que nós já conhecemos, que foram descobertas, e as próximas também vão ser. Essa vacina da Covid, quando ela for descoberta, o descobridor vai botar o nome dela. E o importante dessa lei da individualidade é nós olharmos para nós mesmos como indivíduos únicos. Podemos ter no âmbito das mulheres, várias são mulheres, mas cada uma tem uma digital diferente, tem um formato de rosto diferente, tem um estilo de cabelo diferente, tem uma estatura diferente, tem uma maneira de pensar única, tem um padrão comportamental único, e é essa individualidade que faz com que cada ser humano seja tão bonito. E entre os homens a mesma coisa. Então, aí vai a pergunta para esse princípio. Como indivíduo, todos os dias você costuma se sentir único, especial, importante? E aí você pensa sobre isso. Se você não anda se sentindo único, especial e importante, pode estar acontecendo algumas coisas. Entre elas vou falar duas. Uma delas é, você está ouvindo quem falar sobre quem você é? Você está ouvindo Deus falar sobre a sua identidade, sobre quão precioso, único e amado você é? Ou você está ouvindo vozes do seu passado, ou vozes da atualidade, do presente, ou vozes da informação?
não é? Você está ouvindo a qual voz e a qual você vai continuar dando preferência de ouvir. E a outra coisa que pode estar acontecendo é a sua própria voz está lhe comparando. Você pode estar fazendo comparação da sua vida com outra vida, da sua pessoa com outra pessoa, de algo seu que não está bem com algo de alguém que está muito bem. E toda vez que nós estamos entrando nesse parâmetro de fazer comparação, nós vamos parar de nos sentirmos únicos, especiais e importantes. Então, assim, eu preciso sempre lembrar que eu sou única, eu sou especial e eu sou importante. Independente do que eu escolha fazer, outras pessoas também podem escolher a mesma profissão, a mesma atividade. Mas elas são únicas da forma delas e eu sou única da minha forma. Eu sou mãe, outras mães também, mas eu sou única da minha maneira de ser mãe. Eu não posso estar comparando a minha maternidade nem com a da minha mãe, nem com a da minha avó, nem com a das minhas amigas. Cada uma de nós é única naquilo que faz e naquilo que é. Quando eu entendo isso e quando eu me amo e me aceito dessa forma, é um sinal que eu estou entendendo que Deus, ele me ama e me aceita dessa forma. E a aceitação é o incentivo que eu preciso para cada dia acordar querendo continuar sendo a melhor pessoa e sendo a pessoa mais especial e mais importante. Então, eu preciso sempre lembrar isso. É um princípio eterno. Nenhuma pessoa vai ser igual a outra pessoa. Nenhuma coisa vai ser igual a outra coisa. Eu não posso estar fazendo comparação. O princípio da individualidade. E aí vem mais um princípio, que é o princípio do autogoverno. Deus, ele espera de mim e de você que nós, como seres racionais, nós temos algo que os animais e que nenhum outro ser da criação tem, que é a condição de pensar, refletir e tomar decisão baseado no nosso pensamento, na nossa reflexão, no nosso raciocínio. Então, ele espera que nós tenhamos domínio próprio. E o que é ter domínio próprio é ter autoridade sobre nós mesmos. Porque se eu mostro que eu tenho autoridade sobre tudo aquilo que eu falo, significa que eu estou refletindo antes de falar. Eu simplesmente não falo todos os pensamentos que me vêm na mente. Eu reflito, avalio se aquelas palavras vão construir, vão unir, vão melhorar a situação e aí eu boto elas para fora. Se não vão, eu reflito e eu tomo uma outra decisão. E esse princípio do autogoverno é algo que você precisa exercer, você, todos os dias. Quanto mais eu entender que eu sou responsável por cada uma das minhas decisões, por cada um dos meus pensamentos, por cada uma das minhas palavras, mais eu estou exercendo esse autogoverno. Eu preciso entender que eu sou responsável por estar vivendo o aqui e o agora hoje, de forma consciente e de forma onde eu estou governando sobre ele e não deixando ser governada. E isso faz parte de vivermos uma vida onde nós tomamos conta da nossa vida, porque se Deus espera que eu tome conta de tudo aquilo que Ele coloca nas minhas mãos, o primeiro lugar que eu preciso tomar conta é do meu próprio corpo, do meu próprio pensamento, das minhas próprias palavras, das minhas próprias atitudes e dos meus próprios hábitos. Então esses princípios, eles estão todos interligados. O próximo princípio que é vital para cada um de nós é o princípio do caráter. Deus, ele falou o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus falou isso, estava presente ele, o Espírito Santo e Jesus. Por isso que está no plural. Quando ele diz, então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele está dizendo que nós, todos nós, na eternidade, fomos criados à imagem e semelhança dele. E Deus não tem falha, não tem erro, não tem pecado, não tem grosseria, não tem injustiça. E o que é que acontece? Acontece que nós vamos e somos
criados num mundo que está cheio de imperfeições e que está cheio de defeitos e que está cheio de hábitos que são hábitos negativos que trazem vícios. Então, todas as qualidades que nós fomos criados com elas ainda estão dentro de nós. Eu preciso partir do princípio que todos nós temos um bom caráter. Ao longo da vida, ao longo das nossas escolhas, das nossas vivências, das experiências, daquilo pelo que passamos, nós fomos adquirindo maus hábitos. E é aos maus hábitos conectados que vão formando na pessoa, então, o mau caráter. E aí, para desmistificar aqui, uma pessoa mau caráter, eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso, que uma pessoa mau caráter não tem jeito, que pau que nasce torto vai morrer torto. Então, primeiro, uma pessoa ela não nasce mau caráter. Ela pode ser filha de um bandido, mas ela não nasce mau caráter. Ela foi formada na eternidade e ela nasce bom caráter. Só que ali na convivência, recebendo uma dose de plantio e semeadura negativo, ela vai desenvolvendo maus hábitos e aí a junção dos maus hábitos fazem a pessoa se tornar mau caráter. Mas qualquer pessoa que hoje tem alguma característica do seu caráter negativa pode ser transformada através de criar novas trilhas, criar novas maneiras de viver, novas maneiras de acreditar, que vai criar novos hábitos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu tinha inúmeros mau caráter. Eu tinha inúmeros mau caráter. Quando eu tive meus 3 filhos, eu tinha mau caráter. Eu mentia. E eu nem achava que isso era ser mau caráter, porque no meio onde eu estava vivendo, era normal, era o que chamava de mentira branca. É uma mentira para não chatear, é uma mentira para não irritar. Eu estava ainda no trabalho, o marido ligava para eu não levar um carão do marido. Eu dizia, não, já saí, tô quase chegando em casa. Conversa, eu estava no trabalho, isso era uma mentira. Isso era o quê? Um mau hábito. O que é um mau hábito? Um mau caráter. E aí eu fui descobrindo que através da leitura e do estudo bíblico, que isso não agrada de jeito nenhum a Deus. Que não existe mentira branca nem mentira negra. Tudo é mentira e tudo faz parte de um hábito. E o hábito é que nós podemos estar com medo de qualquer coisa e aí nós criamos um subterfúgio, mas criar o subterfúgio não impede do medo. Então foi aí que eu comecei a entender que eu precisava enfrentar os medos. E aí eu comecei a parar de mentir. Se eu estava no trabalho, estava atrasada, eu dizia, estou no trabalho, estou atrasada, me desculpe. Se eu ia chegar em casa e enfrentar o maior mau humor, o maior carão, eu ia enfrentar o maior mau humor e o maior carão, mas eu não ia criar um novo problema para consertar o primeiro problema. E foi assim, então, que eu, Ana Cláudia, cheia de maus caráter, fui me tornando uma pessoa cheia de bons caráteres. Então, o que é um bom caráter? É novos hábitos, bons hábitos. E até hoje é assim, não adianta, não existe uma pessoa que tem todo o caráter perfeito. Quando seu caráter estiver perfeito, eu vou lhe dizer uma coisa, Deus vai vir lhe recolher, porque está na hora de você ir morar lá. Então, enquanto estivermos aqui, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Ele diz para sermos perfeitos porque ele é perfeito. E é a perfeição dia a dia. Essa busca dia a dia de procurar ser melhor e de fazer melhor é por um único motivo: agradar a Deus. Porque ele nos amou primeiro e porque ele fez tudo por nós primeiro e ele nos dá o bom exemplo. Então, nós, para seguirmos esse bom exemplo, vamos entrando nesse processo de sermos transformados de glória em glória e usando do autogoverno para, através do autogoverno, desenvolvermos as nossas qualidades, ou seja, tudo que está em Gálatas 5, do 22 ao 23, que são os frutos do Espírito Santo. E aí nós temos uma grande ajuda, que é o próprio Espírito Santo trabalhando dentro de nós, nos mostrando, apontando. Outro mau caráter que eu tinha demais, era orgulhosa, arrogante, não pedia desculpa, não pedia perdão. Essa palavra perdão eu aprendi depois dos 30 anos de idade. Não existia isso no meio onde eu fui criado. E aí foi complexo, porque eu comecei
comecei a ter que usar muito. Por quê? Porque era o que estava faltando para sanar várias coisas que estavam doentes dentro da minha casa. E aí toda hora eu estava pedindo perdão, toda hora eu estava pedindo perdão, toda hora eu estava pedindo perdão. Mas eu comecei a achar, poxa, só eu peço perdão, ninguém pede. Claro, ninguém nunca tinha ouvido aquilo. Todo mundo era do mesmo meio. E aí levou um bom tempo. Mas foi a lei da semeadura, ela não falha. Então, depois de um bom tempo, todo mundo na minha casa aprendeu que pedir perdão é que é legal. Pedir perdão é que é vida. Pedir perdão é que faz transformação. Pedir perdão é que promove unidade. Pedir perdão é que promove harmonia. E aí, meu marido pede perdão hoje muito facilmente. Eu fico muito feliz, porque não era um hábito da nossa casa. Meus filhos pedem perdão. E eu continuo pedindo perdão, porque por mais que eu deseje ser aquela pessoa perfeita, eu vejo que eu ainda faço uma estripulia em cima da outra, e quando eu vejo, eu tenho que ir lá e pedir perdão. É o melhor remédio, é a melhor maneira de desmanchar a cara feia, de desmanchar mau humor, de desmanchar briga, de desmanchar erro e de não criar um novo erro para consertar um erro que foi promovido. Então, caráter é um dos princípios que nós precisamos entender, que vem da parte de Deus, que nós temos o caráter de Deus e que outras coisas podem estar nos manchando, e que nós vamos tirar essas manchas e vamos voltar a brilhar para sermos exatamente como Ele pretendeu e como Ele fez por nós na criação. E o quinto princípio, que é importantíssimo, que vai ser usado com tudo isso que a gente falou, é o princípio da aliança, de termos unidade com a diversidade. Quando a gente viu que há o princípio da individualidade, ou seja, que todas as pessoas são únicas, significa que eu não vou achar ninguém semelhante ou igual a mim. Eu sempre vou achar uma pessoa diversa de mim, uma pessoa diferente de mim. Se estivéssemos falando do corpo humano, cada um de nós aqui seria um dos órgãos. Até o dedo mindinho, que eu tenho 2, um é diferente do outro. Eles são semelhantes, mas eles são diferentes pelo princípio da individualidade. Mas o que é o princípio, então, da aliança? O princípio da aliança é eu ter todos esses dedos diferentes, os dedos dos pés diferentes, todos os órgãos externos que todo mundo vê diferente, os órgãos internos, e entender que cada um tem o seu valor, cada um tem a sua função, e que o meu corpo vai funcionar bem quando eu entender que eu preciso ajudar todos eles com a minha mente, com os meus pensamentos, com as minhas palavras, com o meu autogoverno. E esse princípio, então, eu levo ele para ter unidade com quem eu me relaciono. Então, por que hoje muitas famílias estão em verdadeira guerra dentro de casa, dentro dos lares, os casais estão se divorciando, se degladiando, porque eles não entendem esse princípio que a aliança é uma aliança com diversidade. Eu tenho 3 filhos, mas cada um deles é único, é individual. E quando eu trato eles da forma deles única, eu estou promovendo o princípio da aliança. Mas quando eu exijo que um se comporte de tal maneira, porque o outro também é assim, eu estou comparando, eu estou rompendo um princípio e estou rompendo o outro princípio da individualidade, estou promovendo eu mesma o mal dentro da minha casa. Então, se eu quero um lar harmônico, eu me respeito com totalidade, com interesse, eu exerço o autogoverno, eu respeito o meu cônjuge, eu sei que ele é diferente de mim, já começa que ele é homem, eu sou mulher. Tem um livro só falando de todas as partes que são diferentes no homem e na mulher. Maneira de pensar, maneira de raciocinar, força, enfim. Eu preciso saber sobre isso para me relacionar melhor
me relacionar na diversidade, eu me relaciono bem com o meu cônjuge e junto com o meu cônjuge eu me relaciono bem perante os meus filhos, sabendo que não vai ser sempre que nós vamos concordar, ao contrário, há uma grande chance de em 5 pessoas sempre haver algo que um não concorda. E qual é a grande liberdade e beleza disso tudo? É encontrar um outro ponto onde nós possamos desenvolver o que quer que seja, com cada um respeitando o que as pessoas são, a individualidade de cada pessoa, a beleza de cada pessoa, os dons, os talentos, as qualidades de cada pessoa. E entendendo isso, então, nós vamos promover cada vez mais uma família unida, uma família bem harmoniosa, bem agregada. Família harmoniosa não é uma família que todo mundo se parece um com o outro, nem que todo mundo concorda um com o outro, mas é uma família que respeita um ao outro, que escuta um ao outro e que encontra e promove sempre uma saída onde, de alguma maneira, todos vão ficar bem. E aí, agora que todos os princípios foram explanados, nós vamos entrar, sim, nas orações. Dona Rosa já começou aqui. Se você está conosco pela primeira vez, no primeiro momento nós vemos o assunto do dia e aí nós entramos nas orações. Você pode colocar aí o seu pedido. Se você tem um agradecimento, você pode colocar. E se você tem um pedido, você também pode colocar, porque essa é a hora de começarmos então a fazermos as orações. E aí Dona Rosa já colocou aqui, ó. Eu peço oração para Dorismar Ferreira de Carvalho, que após um acidente com moto e depois de várias cirurgias ficou com muitas sequelas. Ele não está falando, não está andando, está se alimentando por sonda. Precisa muito da intervenção divina, da misericórdia. Vamos lá. E aí é isso que nós vamos fazer também, usar esse princípio da unidade. A unidade fala que quando 2 pessoas na terra concordam, Deus também concorda. Quando nós ligamos na terra, quando nós ativamos na terra aquilo que nós vemos no céu, então é ativado. Quando nós proibimos, também é proibido. E aí, como igreja, nós vamos fazer isso agora pela vida de Dorismar. Juntas, cada um na sua casa, cada um da sua maneira. Você pode fechar o olho, você pode fazer de olho aberto, você pode fazer em voz alta, você pode fazer na sua mente. Nós vamos orar pela vida de Dorismar Ferreira de Carvalho. Querido e amado Deus, nós aqui como o teu povo e exercendo a autoridade que o Senhor nos deu de sermos a tua igreja e de irmos contra as portas do inferno, nós nos levantamos, Senhor, pela vida de Dorismar Ferreira de Carvalho, que por causa desse acidente e de todas as cirurgias, mesmo assim, ele ainda está com muitas sequelas, Senhor. Ele não está falando, ele não está andando. E ele está sendo alimentado através de sonda. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa tarde, neste momento, Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja visitando ele, que o Senhor esteja visitando a mente dele, que o Senhor esteja visitando todas as trilhas que ali na mente foram danificadas para que impedissem ele de se alimentar sozinho, impedissem ele de andar e de falar. Ó Deus, em nome de Jesus, todo impedimento interno que seja removido e que se há impedimento externo, também nós declaramos que seja removido. Senhor, se há qualquer legalidade, nós colocamos sobre essa legalidade a morte do teu filho Jesus. O Senhor falou ali na cruz, Senhor Jesus, que estava consumado. Foi para levar o pecado de cada um de nós, que aquele sangue seu foi derramado e é uma moeda eterna e atemporal. E é com esta moeda eterna e atemporal que nós colocamos agora entre Dorismar e todos os impedimentos e tudo que está se levantando para que tirem dele a fala, o governo sobre o próprio corpo e o governo
talvez sobre a própria mente. Ó Deus, que seja restaurado e restituído esse governo, que seja restaurado e restituído a mordomia, que o que ele precisa aprender, que ele possa aprender, Deus, e que ele possa se levantar dessa situação e dessa condição para ensinar outras pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa eu beber aqui uma aguinha, gente. Então, se alguém ainda tem mais alguma oração, escreve aí. Enquanto você vai escrevendo, eu vou fazer algumas que eu mesma tenho. E aí eu volto para fazer as suas orações. Se quando eu acabar não tiver mais oração, eu vou encerrar a live, tá certo? Querido e amado Deus, eu quero te louvar e te agradecer pela tua pessoa, pela tua palavra. Todas as vezes que a tua palavra é proferida, eu sinto o mover do teu espírito, eu sinto que a nossa fé é ativada e eu sinto a tua presença, porque o Senhor prometeu que estaria conosco. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada porque o Senhor tem estado cuidando de nós e da nossa família. Obrigada porque, baseado no que nós vimos hoje, o Senhor nos fez de forma única, de forma especial. O Senhor nos deu governo e autoridade sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre tudo que o Senhor coloca ao nosso cuidado. O Senhor coloca o tempo, o corpo, a casa, bens, riquezas, amizades. E eu quero te agradecer, e eu quero agradecer pela vida de todos aqui, pela família de todas. Senhor, eu quero orar, Senhor, pela essa aliança que o Senhor tem conosco e com a nossa família. Ó Deus, em nome de Jesus, são muitas as famílias que estão passando por muita dificuldade, por brigas, por contenda. São muitos os lares que estão sendo partidos ao meio, onde o marido vai para um canto, a mulher vai para o outro e os filhos ficam despedaçados no meio disso tudo, sem saber o que fazer, com quem ir, com quem não ir, o que pensar e o que não pensar. E mesmo assim, são muitos os lares onde o marido e a mulher não vai para um lado nem para o outro, não, mas eles dentro de casa não estão exercendo o governo e o autodomínio e ficam mesmo assim trazendo confusão para a mente dos seus filhos. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar visitando esses lares, Senhor, que o Senhor possa visitar o meu lar, o lar dos meus pais, o lar dos meus irmãos, dos meus parentes, o lar de cada pessoa que está aqui representada, Senhor, que o Senhor possa estar trazendo o conhecimento desses princípios, que o Senhor possa estar ajudando essas famílias a usarem esses princípios, a não estarem se degladiando, a não estarem trazendo imposição, controle, manipulação, alienação, discórdia, briga. Que o Senhor possa estar, ao contrário, instruindo as pessoas para que elas possam pegar a instrução e usar com sabedoria, manejar com sabedoria nos seus lares para educar, que haja cada vez mais mulheres de valor aqui nessas lives, que o Senhor levante famílias, pessoas que querem levantar a bandeira de suas famílias e que tragam outras famílias, Senhor. Nós não estamos aqui representando a nós mesmas, nós estamos aqui representando as nossas famílias, que possamos trazer outras famílias para que essas famílias sejam cada vez mais cuidadas, abençoadas e aprendam como governar bem o seu próprio lar e governar bem as suas famílias e os membros, que possa haver cada vez mais harmonia, paz e felicidade. Vamos lá, Nete colocou aqui, ó, Andresa vai fazer exame hoje, talvez venha quarta-feira. Querido e amado Deus, nós temos orado por Andresa já várias vezes. Ela saiu do hospital, mas depois ela levou uma queda e ficou sem movimentar um dos lados do corpo e ficou internada. E, enfim, ela ainda está sem movimentar o corpo. Eu não sei se ela está internada mais, mas nós queremos te pedir que tudo que ela está precisando, Senhor, assim como Dorismar,
tudo que ela está precisando recuperar de mobilidade para o seu corpo, que ela recupere. Ó Deus, em nome de Jesus, a mesma oração, que toda legalidade caia por terra. Que tudo que está levantando esse impedimento, roubando dela os movimentos, que seja amarrado, amanietado, sem força, sem poder, sem reforço, e bata em retirada. Que esses exames possam ajudar os médicos, os enfermeiros a verem exatamente o que precisa ser tratado. Que haja luz, que haja clareza nesse tratamento, tanto para a Andresa como para a Dorismar. Que eles possam estar recebendo aquilo que eles precisam receber no âmbito físico, emocional e espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bem, pelo que eu estou entendendo, então, ninguém tem mais oração. Então, se ninguém tem mais nenhuma oração, vou orar encerrando e vou encerrar a live. E quarta-feira estejam aqui, porque vocês vão ficar de cabelo em pé. A tarefa de hoje vai ser cada um de vocês escrever no papel aquilo que Deus já colocou debaixo do seu controle, debaixo do seu domínio, debaixo do seu governo. E a partir de quarta-feira nós vamos trabalhar com especificidade em cima disso. Muitas pessoas não estão saindo do canto porque elas não conseguem olhar o que é sua responsabilidade. Então essa é uma ótima maneira de começar a trabalhar em cima daquilo que é sua responsabilidade. Deus, se você não é presidente da República, Deus não está esperando que você tome conta do Brasil. Se você não está trabalhando diretamente na pesquisa para descobrir a vacina, Deus não espera isso de você. Mas se você é mãe, Deus espera que você cuide do seu filho. Se você tem uma casa para cuidar, Deus espera que você cuide bem da sua casa. Então, quarta-feira eu vou falar mais sobre isso e vou falar em detalhes. Convida mais pessoas, vamos estar aqui juntos, aumentando esse ciclo de pessoas que estão cada vez escrevendo melhor a sua própria história. Querido e amado Deus, eu te louvo, Senhor, pelas nossas vidas que são preciosas, que são valiosas. Nós somos pessoas preciosas e valiosas. O Senhor tem trabalhado em nós o nosso caráter e o Senhor tem trabalhado em nós os nossos hábitos. Que o Senhor possa continuar derramando esse trabalhar, trazendo em nós a vontade, trazendo em nós clareza, remove tudo aquilo que nos impede de entendermos o nosso papel, remove tudo aquilo que nos deixa meio aéreos e meio sem iniciativa, toda atitude que não é uma atitude, que é uma passividade, que é uma omissão, remove de nós e que nós possamos retornar aqui fazendo mais promoção. Tira foto, gente, coloca no stories de você, convida outras pessoas. Vamos fazer um movimento muito grande nessa internet e aproveitar todo o poder que Deus já nos deu. Em nome de Jesus, que Ele nos abençoe, que seja uma semana maravilhosa, um mês de setembro maravilhoso para todos nós.